Cidade Entrevista. Seguimos a nossa série de entrevistas especiais neste mês de dezembro. Hoje recebemos o prefeito de Riacho das Almas, Dió Filho. E comigo, para essa entrevista, Mário Flávio. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Vitor. Bom dia mais uma vez, né? Estava há pouco aqui, a gente bateu um papo aí com o prefeito para a gente possa tirar dúvidas sobre a cidade de Riacho das Almas e também sobre a eleição do ano que vem, sobre muitos assuntos. É isso aí. Bom, prefeito, obrigado pela presença, bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço à Rádio Cidade pela oportunidade de estar aqui falando do nosso município de Riacho das Almas e também discutindo sobre política, sobre Pernambuco. Prefeito, eu queria começar sobre um assunto delicado, né? Água, né? Porque a gente tem um trabalho sendo feito aí pelos governos estadual e federal, principalmente para trazer a adutora do Agreste, né, essa água de lá. Como é que está a situação? Riacho, que é uma cidade que ela foi contemplada, digamos assim, durante muitos anos por Jucazinho, só que a gente sabe que a situação de Jucazinho é dramática do ponto de vista de água. E como é que está hoje a situação por lá? A gente teve, essa semana passada, uma notícia positiva, foi a chegada das águas da adutora do Agreste, as águas do São Francisco a Riacho das Almas. Ainda de uma forma pontual, a previsão é que se chegue a 50 litros por segundo, chegando em nossa estação de tratamento. Hoje está chegando em torno de 10 a 12 litros por segundo. Há uma situação a ser enfrentada aí, que é um grande desvio que acontece entre a caixa Salgado, aqui em Caruaru, até chegar em Riacho das Almas. Só para você ter uma ideia, sair 100 litros por segundo da caixa Salgado, está chegando em torno de 10 a 12 litros por segundo em Riacho das Almas. Então carece aí uma ação das forças policiais, do Ministério Público, da própria ARP, da Agência de Regulação. Estão roubando água. De fato está tendo um desvio, um roubo de água muito grande, mas a gente já vê, e a gente inclusive na quinta-feira última a gente oficiou o Ministério Público, oficiou a Polícia Civil pedindo providências para que isso acontecesse, porque a esperança nossa se renova com a chegada dessa água, o investimento por parte do governo federal, por parte da governadora Raquel, a chegada da água do São Francisco a Caruaru desde 2024, nos deu a esperança de que Jucazinho, que se mostrava pela ausência de chuvas, de que ia colapsar, o quanto antes chegasse a gente. Então chegou a Riacho das Almas, na sequência vai chegar a Cumaru, vai chegar a Passira, outros municípios esperam esse benefício, mas agora, nesse momento, o problema não é tanto de engenharia, e sim é um problema policial de fiscalização. A gente tem, inclusive, 2 vídeos aqui, né, que eu queria que o senhor comentasse sobre esse possível roubo de água, que o senhor explicasse, né? Quem está aqui na Experiência da FM está acompanhando, né, uma imagem que a gente soltou aqui de 2 terrenos particulares com água minando, né, para dentro desses terrenos, ou então sendo abastecidos por açudes particulares, digamos assim. Vocês têm conhecimento, já denunciaram isso às autoridades? Sim. Qual o prejuízo, quantas pessoas deixam de ser atendidas por esses por esse vídeo que a gente está mostrando agora, né? Quem está acompanhando a experiência, quem está com a imagem está vendo, mas quem está só no rádio, a gente está agora com a imagem de um barreiro clandestino, digamos assim, não sei se essa é a palavra, mas recebendo água porque deveria ir para a população. É isso. Esse problema aí, ele é um problema que se repetiu. Quando estávamos ali no processo de testes, ali no processo ainda de fazer com que a água chegasse, nesse mesmo ponto, uma reescavadeira fez uma escavação para encontrar o cano principal e certamente para fazer um gato, como se diz, um furto. E ela, de forma desastrosa, o cara quebrou a adutora principal. E aí atrasou em praticamente uma semana a chegada da água a Riacho das Almas. Isso já era para ter acontecido na semana retrasada, fez com que isso acontecesse na última semana. E aí, nesse mesmo ponto, para nossa surpresa, e aí mostra a ousadia de quem o fez, nesse mesmo ponto, na madrugada de ontem para ontem, alguém escavou, fez um furo lá com a broca, as imagens aí não dão para mostrar. No cano, fez um furo, e aí foi ter preciso parar todo o processo de distribuição, foi ter preciso fazer nova intervenção, fazer solda do espaço. Enfim, na ponta, como você me perguntou, tem 70 mil pessoas esperando que essa água chegue. São 21 mil de Riacho das Almas, são mais 20 mil de Cumaru, e são mais 40 mil são mais 30 mil de Passira, que esperam que essa água chegue. E essas ações só fazem com que ela atrase ou que não chegue, como é o caso de Riacho das Almas, tem muita gente esperando. Essa água está indo para dentro de um terreno de alguém. Alguém que cavou. Então, provavelmente essa pessoa é que está pagando para roubar essa água, né? Possivelmente. Vocês sabem quem... A Compesa tem hoje o levantamento de todas as empresas. Infelizmente não são pessoas, cidadãos CPFs, e sim CNPJs que estão fazendo essas grandes desvios, mas a Compesa tem esse levantamento. A gente está esperando que essa ação policial aconteça. Recentemente aconteceu aqui essa adutora que abastece ali Gonçalo Ferreira, que abastece também as Rendeiras, teve até caso de prisão. A gente espera que isso se repita porque, como falei, são 70 mil pessoas que têm abaixo dessa adutora esperando que essa água chegue.
Prefeito, eu queria saber do senhor a respeito desse ponto ainda. Qual a resposta que as autoridades têm passado para o senhor? Se há investigação da Polícia Civil, que colaboração a Compesa pode dar, nesse caso, para a identificação dos responsáveis, punição e resolução do problema? A Compesa tem levantado todas as situações. Praticamente 100% das situações a Compesa tem levantado. Ela não quer só fazer uma ação de fiscalização de ir lá e fechar, de cortar, porque quem fez uma vez vai fazer de novo. Então ela buscou ali o Ministério Público, já teve uma sinalização positiva do Ministério Público de agir, até porque há um interesse público enorme nessa situação, são 70 mil pessoas, Riacho das Almas, Cumaru e Passira, esperando que essa água chegue, de fato chegue a todas as torneiras, e também a ARP, a Agência de Regulação, também está junto nessa luta. Então a gente espera aí para muito breve, estão se organizando, inclusive com polícia científica, porque a água do São Francisco, ela traz consigo uma característica muito específica, muito peculiar. Antes, quando você tinha algum desvio vindo das águas de Jucazinho, eram águas que eram muito parecidas, salobra, muito parecida com as águas encontradas no nosso solo. Então, muitas das vezes que a Compesa fazia uma intervenção, o cara dizia que era um poço que retirava de algum barreiro ali perto, e que, de fato, agora não dá para ter essa desculpa, porque além da qualidade e da especificidade da água do São Francisco, ela já sai clorada da estação de tratamento do Salgado. Então não vai ter um poço com água clorada, nem vai ter um açude cheio com água clorada. Água vinando clorada. Então assim, vai ser fácil. Esse é um artista mesmo. Agora, ela deixa o DNA abençoada, dela. Ela deixa o DNA dela impregnado nessa água, então agora está muito mais difícil a ação para quem faz esse tipo de delito. O senhor é um aliado da governadora, já falou sobre esse assunto com ela? Qual é a posição dela a respeito? No sábado, quando ela esteve lá por Riacho das Almas, numa passagem rápida para celebrar essa chegada, foi uma das preocupações que ela nos confidenciou, de que as providências estavam sendo tomadas e que também ela, enquanto governo do Estado, estava oficiando todas as autoridades e colocando à disposição as autoridades do Estado para que essa ação fosse feita. É um absurdo, né, Vitor? 70 mil pessoas só em Riacho das Almas sendo prejudicadas por uma única indivíduo. A Compesa tem uma São ideia? Vários, né? A Compesa tem uma ideia da quantidade de água que já foi furtada em metros cúbicos? Hoje saem 100 litros por segundo da estação Salgado, e em Riacho das Almas só está chegando entre 10 e 12 litros por segundo. Então, praticamente 90%... 90 litros sendo desviado. 90 litros por segundo sendo desviado. Você faz uma conta aí rápida para você ter uma ideia do quanto já está sendo desviado. É muita coisa mesmo. Prefeito, falando da gestão em si, né? O senhor está satisfeito com o governo de Raquel, né? Como é que o governo do Estado está chegando em Riacho das Almas? Olha, eu me dou satisfeito, sim. Eu vejo um governo que tem enfrentado os grandes problemas de Pernambuco e ajudado a enfrentar os nossos problemas de Riacho das Almas. Quando falo dos problemas de Pernambuco, aponto por regiões. Você chega no Recife, qual é o principal problema da região metropolitana do Recife? Trânsito. O Arco Metropolitano foi um projeto que há muito tempo se falava e que ninguém teve a coragem e também vai demorar, né? Nem a engenharia financeira para fazê-lo. Ela teve a coragem de botar a cara dela, de botar sua digitar naquela obra e também conseguir a engenharia financeira para tocar. Qual é o grande problema do nosso Agreste? Enfrentamento da falta d'água. A falta d'água, ela acelerou esse processo da chegada das águas da Doutora do Agreste. Estava previsto para chegar em Caruaru ao final de 26, começo de 27, ela fez com que chegasse ao final de 24. Riacho das Almas nem fazia parte desse mapa da Doutora do Agreste, a gente já tem a água do São Francisco em nossas torneiras, acelerou a chegada d'água também para cidades como Bezerros, Gravatá e Toritama, que estão muito próximas também de o receber. O outro grande problema de enfrentamento do todo Pernambuco era a questão da segurança. E a segurança, há muito tempo não se tinha novos policiais civil nem militar, e já foram 2.400 nomeados e mais 2.400 estão em processo de formação. Delegados também nomeados, agentes de polícia civil nomeados. Então, eu me dou por satisfeito porque, além desses enfrentamentos dos problemas de Pernambuco, em Riacho das Almas também há esses enfrentamentos. Quando iniciou o governo, ela juntou todos os prefeitos de Pernambuco e que a gente apontasse ali as nossas 5 principais prioridades. A nossa prioridade principal era a água já está chegando em nossas torneiras da fonte São Francisco. Uma outra prioridade nossa era a PE 121. Além da PE 121, ela também autorizou o projeto executivo da PE 95, então ela foi além de nossas expectativas. A que vai ser duplicada é qual? A PE 95, que é de Caruaru, Riacho das Almas. A Caruaru, e a PE 121 é a que liga Riacho das Almas até Frei Miguelinho. Da beira do rio até Frei Miguelinho já foi asfaltada, fica faltando agora os 21 quilômetros dentro de Riacho das Almas e o projeto executivo está sendo executado. Tem previsão de calçamento daquele trecho que liga o centro de Riacho àquela comunidade, né? Que o Rangel? É onde Antônio Marcos mora. É o Pinhões.
peões. Mas é exatamente essa PE que é a 121, até a Vila Rangel, ela sendo asfaltada, que são 5 quilômetros. São 5 quilômetros e ficaria faltando. Na roda ali, né? É a principal via que corta o nosso município, ela corta 21 quilômetros de estrada de terra, é um dos principais pleitos nossos, projeto executivo já autorizado, já licitado, empresa contratada, já está fazendo esse projeto, a gente espera que ali ao início do ano que vem, mais tardar março, abril, a gente tenha a ordem de serviço da obra em si. E aí outros enfrentamentos na saúde também, que a gente é por demais bem atendido pelo governo do estado. Só você ter uma ideia, a gente tinha uma fila de ressonância magnética que eram de mais de 200 pessoas esperando esse tipo de exame específico. E essa fila foi zerada graças a uma ação que o governo do estado fez em todo o Pernambuco. E a gente é um dos municípios, acho que salvo engano, são 30 municípios de Pernambuco que já teve esse número zerado. A gente tem lá um centro de especialidades médicas, temos 11 especialistas, dentre eles um ortopedista, então gerava muita demanda de ressonância. Então, de um lado a gente tinha um serviço, de outro lado a gente tinha uma carência que era a ressonância. Mas aí o governo do estado chega e nos deu essa mão. Então, eu vejo por demais positivo as ações do governo, é um governo municipalista. Todos os prefeitos conversando, mesmo em situação e oposição, mesmo naqueles de oposição, têm sido atendidos, seja com ônibus, sejam com creche, sejam com investimentos em escola, sejam com os investimentos das cozinhas comunitárias, enfim, é um governo diferente para Pernambuco. Bom, o senhor tem percebido que essa percepção do senhor também se reflete na população? Se hoje fosse feita uma pesquisa em Riacho das Almas, qual seria a aprovação do governo Raquel Lira? A gente tem pesquisa recente, a gente tem uma aprovação enquanto prefeitura ali na casa de 92% de aprovação e a governadora Raquel na casa de 74% de aprovação no município. E quando você também faz pesquisas eleitorais ali, ela também apresenta com um percentual extremamente positivo de um reconhecimento que a população tem nas obras. O Vitorino tem essa obra do calçamento, que foi extremamente importante para aquela comunidade, essas obras de água. A gente está com 3 obras de escola sendo construídas, 2 por parte do governo federal, uma por parte do governo do estado, que é uma creche sendo construída na cidade, e mais outra para se iniciar no Vitorino. Então, todas essas ações fazem com que tanto o percentual nosso de aprovação, como também da própria governadora, seja positivo na nossa Riacho das Almas. O senhor acredita que Raquel ela reverte esses números que as pesquisas não estão mostrando no estado inteiro, né, que essa frente aí de João Campos de 25% a 30% em quase todas as pesquisas? Ô Mário, quem planta trabalho vai colher voto, e o trabalho que vem sendo plantado em Pernambuco é para que isso aconteça. Ontem eu escutei o seguinte comentário de um raquelzista: o problema maior é o histórico arraizista de Pernambuco, né, que tem a família Arraiz, tem a família Campos. Eu vou lhe citar um exemplo, Marília Arraiz, é um nome que todas as pesquisas ela vem aparecendo, e não é só nessa eleição, em todas as outras eleições, tanto na capital Recife como em Pernambuco, ela aparece o nome, aparece muito na frente de todas as pesquisas. E o que aconteceu como resultado eleitoral em todas as eleições que ela disputou? As últimas eleições, ela perdeu. Ela tem uma arrancada, tem um recalque, tem um nome muito forte, mas quando você começa na avaliação, ver quem na ponta está entregando a ação, aí acontece um resultado diferente. Então é a mesma situação, o filho de Eduardo, o João Campos, é a mesma situação, é um nome, mas quando você começar o processo de avaliação, o próprio Recife mesmo está acordando para a situação, as críticas que a gente vê constantemente nas mídias sociais mostram um Recife diferente do Recife do prefeito TikTok. Ela mostra uma situação distinta daquilo que apresenta as mídias sociais. Então isso é o que vai ser debatido em Pernambuco. É difícil você chegar para a região metropolitana que enfrentava o problema do trânsito, que enfrentava o problema da segurança. Você acha que no comparativo, quando começar para valer o governo de Raquel e o governo de João no Recife, Raquel reverte? Além de comparar o governo de Raquel com o governo de João, que já reverteria, vai se comparar 16 anos do PSB e 4 anos de investimento de um governo que vem resolvendo problemas estruturais de Pernambuco. Segurança, infraestrutura na questão do transporte, estrada sendo reformada por todo Pernambuco, enfrentamento de água como prioridade, não só em Riacho das Almas, mas em vários municípios que não tinham acesso à água passam a ter. Enfrentamentos também na questão da assistência social, um governo se faz presente, cozinhas comunitárias, o cofinanciamento da assistência, coisas que prefeitos sabem o que eu estou falando aqui, na importância que isso representa na ponta para a nossa assistência social. Então, nesse comparativo dos 16 anos do PSB, do atraso do 40, em relação a esses 4 anos de Raquel, esse comparativo vai pesar muito, e eu acredito que essa reversão ela já existe, já há números distintos que mostram um quadro diferente, e isso vai acontecer. É difícil você ver um governante que tem 55% a 60% de aprovação não vencer uma eleição. Então essa aprovação ela não se traduz ainda em voto, mas no momento do voto, quando você planta trabalho, você vai colher voto na eleição. O senhor falou agora há pouco sobre o prefeito do Recife e usou a expressão prefeito TikTok. O senhor falou agora sobre a aprovação também. Quando foi eleito, o prefeito tinha uma alta aprovação e venceu com ampla vantagem. Como prefeito, avaliando outro prefeito, o que está diferente
Por que o senhor acha que o Recife é diferente daquilo que é apresentado pelo prefeito João Campos? Eu vou pouco ao Recife. Eu posso dizer que eu vou pouco ao Recife, até porque eu vou para resolver meus problemas e volto. Mas eu vejo um Recife com centro abandonado, eu vejo um Recife que não resolveu os problemas de trânsito. Eu vejo um Recife onde as obras que são realizadas, elas são 4 ou 5 vezes pelo preço inicial determinado. Eu vejo um Recife envolvido em escândalos de investigação, Ministério Público, Polícia Federal, batendo porta de prefeitura e de secretarias. Então, assim, é diferente da mídia do dia a dia, diferente da mídia da institucional, daquela mídia do TikTok. O senhor acredita, então, que o prefeito João Campos hoje já tem uma aprovação no Recife menor do que tinha na época da eleição? Acredito que sim, e até porque a gente vê que tanto o recifense como também a oposição do Recife começou a acordar e começou, de fato, a conseguir explorar aquilo que de fato ele não consegue entregar para o Recife. Eu morei no Recife um tempo importante ali nos governos no governo Roberto Magalhães, no governo Jarbas Vasconcelos, e ao longo desses governos eu vi várias obras importantes, várias obras no sentido de infraestrutura rodoviária, ruas sendo abertas, novas avenidas sendo construídas, e a gente está aí com esse período desses 6 anos do governo João Campos, eu não vi essas intervenções acontecerem no Recife. São coisas pontuais, são ações pontuais, muito também com apoio do governo federal. O senhor atribui, então, essa grande votação dele na eleição passada? Falta de oposição. A falta de adversário qualificado? Falta de oposição, de uma articulação de oposição e também de um momento que a gente vivia. Quase todos os prefeitos em Pernambuco foram reeleitos. Acho que, salvo engano, foi 90% aí o índice de reeleição em Pernambuco, então foi muito alto. A gente vê que, inclusive, é um fato positivo para quem está em governo. Pernambuco reelegeu Paulo Câmara com uma rejeição absurda. Paulo Câmara tinha uma rejeição absurda na sua reeleição e Pernambuco reelegeu. Pernambuco tem por característica avaliar seu governante e dar uma segunda chance para ele fazer. A gente está debatendo aqui uma situação de uma governante que já tem hoje na casa de 60% de aprovação, tem obras por todo Pernambuco, entregas acontecendo em todo o estado e esse processo de avaliação vai ser feito por ela, para ela também. Então acredito que esse quadro se reverte e ela vence uma eleição. Muito se fala nos bastidores, prefeito, do jeito duro de Raquel, de conversar com os políticos, né? A Assembleia mesmo, só hoje que vai resolver aquela questão lá dos empréstimos, né? A LOA estava correndo risco de não ser votada, ia ser um caos no ano que vem, né? Mas aí ontem conseguiram chegar a um acordo e vai ser votada aos 48 do segundo tempo. E aí o senhor tem essa relação legislativa, né? O senhor também trabalha, lógico que é uma situação diferente, a Câmara é muito satisfatória para o seu governo, mas o que eu digo é isso, né? O senhor como aliado de Raquel, como é que como é que você avalia essas críticas que fazem a ela, do jeito dela de negociar a política? Às vezes, por exemplo, um aliado que era Álvaro Porto, a gente entrevistou o Álvaro Porto semana passada aqui, olha, um poço de mágoa com relação à governadora. Foi bom você citar no nome dele. A gente atribui uma dureza política a ela. E ela, sendo dura como ela teve o tratamento que teve por parte de Álvaro Porto. Desrespeitoso, descortês, que vai muito mais além do que o respeito ao cargo, o respeito à pessoa, à mulher. Então, essa falta de respeito, se ela fosse uma pessoa muito doce, muito aberta, talvez quisessem tratorar. Talvez isso seja reflexo da política machista que a gente ainda tem enraizada em Pernambuco. Talvez seja uma forma de defesa, de se mostrar, de se posicionar perante esse comportamento. O Álvaro Porto é um exemplo disso. Ele é machista com a governadora? Machista, desrespeitoso, já foi várias vezes, tem sido, e se não for uma condição dura, ela sim tinha sido tratorada. A gente que é mais próximo, a gente sabe as conversas não republicanas, as intenções não republicanas que ele tinha por parte do governo. O poço de mágoa dele são de coisas que não dá para se publicar. Prefeito, eu queria perguntar para o senhor sobre articulação política também. Ontem nós recebemos aqui o ex-prefeito de Caruaru, ex-deputado Zé Queiroz, e quando perguntado sobre articulação política, ele disse que talvez a governadora tenha confundido a Assembleia com a Câmara Municipal e que ela jamais poderia ter perdido a presidência da Assembleia. Como que o senhor avalia isso? O senhor acha que ela errou politicamente desde o início na condição com a Assembleia ou não? Ela acreditou que Álvaro Porto não fosse tanto ser a pessoa que acabou sendo. Ela, no primeiro momento ali, quando ele colocou a candidatura dele, hora nenhuma ela se posicionou contrário. Então o poço de mágoa dele já se mostra por ingratidão nesse momento. Ali naquele momento ela poderia ter direcionado uma campanha para Antônio Moraes, um decano daquela casa, um político extremamente bem relacionado com todos, que colocou o nome à disposição, mas pela falta de posicionamento dela, ela disse, não, deixa o jogo, deixa que se Álvaro colocou, ele me votou na gente, é um nosso aliado e ele pode ser o representante, pode ser o presidente da casa. E foi.
E aí houve um processo de distanciamento dele em relação à governadora, em virtude dessas situações. Mas ele disse nessa entrevista que, desde o início, a governadora foi contra a candidatura dele e trabalhou por Antônio Moraes. Não aconteceu isso, eu voto em Antônio Moraes, eu sou muito próximo de Antônio Moraes, eu trabalhei com Antônio Moraes 16 anos da minha vida, eu conheço a figura de Antônio Moraes, e ele simplesmente recuou nesse processo porque a governadora, numa posição que naquele momento era acertada, ela apostou que a postura de Álvaro Porto seria distinta. Mas, enfim, venceu o Álvaro Porto. Ela, de fato, concordo com o Zé Queiroz que a Câmara não é a Assembleia são interesses muito mais distintos, mas há de se observar que as grandes votações e votações importantes também passaram por aquela casa. Se houve problema, houve, mas também houve um sentimento de democracia, o respeito à discussão, ao debate. E ela respeitou esse debate, ela entendeu que quando perdeu, recuou e tentou negociar para construir as vitórias que tiveram. Salvo engano, são praticamente 11 bilhões de reais aí de empréstimos que foram aprovados pela Assembleia Legislativa para os investimentos. Recurso esse que está permitindo com que a gente vislumbre aí um final de 2026 com várias obras importantes, obras hídricas, obras de infraestrutura rodoviária, obras de infraestrutura na área da educação, graças a esses recursos que essa mesma Assembleia hostil, mas que com negociação, com processo democrático de construção, ela conseguiu aprovar. O senhor falou que o presidente da Assembleia tem razões impublicáveis. Bom, não republicanas. Não republicanas. Espaços políticos, fazer participação de governo, mas de uma forma de querer não respeitar quem está no comando. Ele queria ser o primeiro-ministro de Pernambuco. De Pernambuco, situações nesse sentido. Então, isso a gente tem que respeitar. Existe a hierarquia do cargo. Eu sou um aliado da governadora, tenho por ela um extremo respeito, tenho uma aproximação, uma amizade de infância, a gente se criou praticamente junto, mas ela é a governadora. Eu devo a ela o respeito que o cargo impõe, e aí eu não posso me colocar numa situação desrespeitosa. E aí isso é não republicano. É você faltar com respeito, faltar com o cargo, faltar com a questão da hierarquia. Porque por ser mulher, não aceitar ser comandada, ter à frente do nosso destino do Estado uma mulher. Existe na política de Pernambuco, infelizmente, um machismo muito presente. Ele existe também, inclusive, em pesquisas eleitorais. Esse machismo... Tinha algo em especial? Bom, se ele queria governar, pelo que o senhor está dizendo, ele queria governar no lugar da governadora. Exatamente. Mas tinha alguma área em especial que ele tinha a atenção específica, ele queria dominar aquela área? Várias situações ele é da área de segurança, ele queria estar ali opinando naquela área, porque uma coisa é você ouvir, uma coisa é você participar do processo de construção, outra coisa é você ditar o que você quer que seja construído. E aí onde está a diferença? A governadora Raquel, ela tem por característica, ela não loteou o governo dela. Era comum, e é comum a gente ver em alguns outros governos, que você loteia, determinada secretaria, quem manda lá é o partido X, quem manda lá é fulano de tal. Os partidos, eles têm colaborado com o governo do Estado. Eles indicam pessoas, e essas pessoas, sob o comando, sob a regência de uma grande gerente, que é a governadora, eles seguem esse caminho. Então essa tem sido a diferença que para alguns, e principalmente para aqueles daquela política antiga, ditatorial, machista, não aceitam esse tipo de comando. E aí é onde vem o ditado, ela é dura na política. Dura é o quê? Dura é conversar, é dialogar, é debater, é aceitar o contraditório, é se impor quando tem que se impor. Se isso fosse ser duro, essa é a governadora Raquel. O senhor está aqui com o Getúlio, que é seu vice, e eu queria que o senhor explicasse como é esse segredo de não brigar com o vice. Porque Cupira, por exemplo, nem o prefeito nem assumiu, já tinha brigado com o antecessor, né, que ainda era prefeito. Várias cidades a gente está tendo problemas aí de vices, né, que às vezes não sei o que é que acontece, mas como é que funciona essa parceria sua com o Getúlio que dá tão certo, né? Todas as vezes que o senhor vem aqui, Getúlio está sempre, né? Ontem no Coniapo, Getúlio estava lá também. A gente faz administração conjunta, né? A gente já colocou isso aqui outras vezes. Acho que é um dos poucos municípios de Pernambuco onde o prefeito e o vice dividem o mesmo gabinete. A gente está lá todo dia junto. A gente, quando está buscando os benefícios das obras para Riacho das Almas, quando a gente está lutando agora mesmo, quando está lutando pelo calçamento para beneficiar a comunidade da Atalaia, está ali distante 1 quilômetro do asfalto da PE-95, e a gente está lutando pelo quilômetro, a gente luta junto. A gente vai buscar junto, a gente se divide também nessas lutas, me representa num canto, representa no outro. É construir da forma de debate, é ter essa situação que eu coloquei agora há pouco em relação à governadora e o presidente da Assembleia. Getúlio sabe a função dele enquanto vice. Muitas vezes prevalece a nossa vontade, a minha vontade. Não, Getúlio, vai ser dessa forma, e eu vejo que ele entende, ele tem uma opinião distinta, ele tenta contribuir, mas sabe que no final tem que ter uma voz. É um modelo parecido com o da governadora e a vice Priscila Krause? Sim, muito parecido. Eu acredito muito que ela se espelhou bastante naquilo que a gente vinha construindo. A gente tinha uma aproximação enquanto ela estava aqui na prefeitura, e ela viu a forma como a gente vinha fazendo, e Priscila tem sido isso muito para a Raquel. Porque o que é que a gente acaba formando com isso? Eu tenho hoje, dentro do grupo político nosso, alguém que
de extrema confiança, que sabe quais são os caminhos de conseguir aquilo que a gente vem construindo, que vai garantir uma continuidade administrativa num futuro breve de um processo de eleição, sem ter uma ruptura, sem ter uma grande mudança, e sim naquela linha que o povo vem apostando em face dessas grandes aprovações. São 92% de aprovação de uma gestão, e ele faz parte disso, ele faz parte dessa construção. De fato faz parte, não é fictício, não é... Então o senhor já está aí antecipando que Getúlio é seu candidato em 2020? Desde o primeiro momento sempre foi. Trouxe para perto, para aprender e para juntos a gente construir. Prefeito, se o senhor me permite só voltar àquela questão lá do Álvaro Porto, porque certamente quem está nos ouvindo e acompanha a política está pensando na aliança feita pelo presidente da Assembleia com o pré-candidato João Campos ao governo do Estado. Em que termos o senhor acredita que foi feita essa aliança? Olha, eu conheço a forma que o PSB faz política e os termos que eles fazem é exatamente no termo de loteamento do poder. É a mesma forma, é o mesmo modus operandi de que foi 16 anos em Pernambuco. Por isso que eu sempre digo que Pernambuco não vai querer voltar para esse passado que não foi positivo. Voltar para aquele loteamento de poder onde os coelhos mandavam numa parte, onde agora Álvaro sonha em mandar em outra parte. E no final, quem perdia com isso era Pernambuco. Existe uma possibilidade, por exemplo, da governadora sendo reeleita, do senhor assumir uma secretaria e deixar a prefeitura com Getúlio? Ou não, isso é especulação? Eu tenho um compromisso com o povo de Riacho das Almas até o final do nosso mandato. Estaria extremamente bem representado nosso município com Getúlio, até porque ele sabe os caminhos das pedras. Mas eu tenho um compromisso com o Riacho, que é um compromisso do voto, é um compromisso muito forte para ser seguido. Prefeito, rapidinho, como anda a questão do processo de atualização do Riacho Prev, né, que teve alguns problemas e tal? A gente enviou recentemente um projeto para a Câmara e ele previa essa questão da atualização, que era trazer todos aqueles dispositivos da reforma da Previdência de 2019 para dentro da nossa Riacho Prev. Até porque existem alguns dispositivos que nos obrigam a que a gente traga isso para cá. Em 2023 houve uma reforma na lei orgânica do nosso município e essa reforma ela já trouxe dispositivos da reforma da Constituição de 2019. Então parte já estava na nossa lei orgânica e ficava precisando a regulamentação daquilo que trouxe, que no caso é a regulamentar da lei complementar da Riacho Prev, como também alguns benefícios que não foram incorporados na lei orgânica que a gente ia incorporar, como a questão da insalubridade para quem trabalha ali com atividades de risco, como também a questão da aposentadorias especiais, eram alguns benefícios nesse sentido. Mas aí, de uma forma muito democrática, igual forma como faz o governo do Estado, a nossa Assembleia, a nossa Câmara de Vereadores não entendeu e rejeitaram o projeto. Acho ruim porque a gente criou uma insegurança jurídica, a nossa lei orgânica já elevou a idade de aposentadoria, então possivelmente esse vai ser o posicionamento do Tribunal de Contas, de que seja aposentado já nos ditames daquilo que está na nossa lei orgânica, que é a Constituição do nosso município, e aí criou-se uma insegurança, mas aí diante dessa insegurança, se assim apontar o Tribunal de Contas, certamente esse projeto vai ter que ser reapresentado ali no início de 26, e aí eu acredito que vai ter um entendimento diferente, tanto por parte de servidores, como também por parte da Câmara dos Vereadores. Muito bem. Dió Filho, prefeito de Riacho das Almas, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista, nesta série especial no mês de dezembro. Prefeito, obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, sempre estar aqui na Rádio Cidade, à disposição para falar bem de Riacho das Almas e também para contribuir com o desenvolvimento de Pernambuco. Muito obrigado. Mário, amanhã? Amanhã o prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, que também é presidente do CONIAP. Muito bem. A você que esteve conosco, muito obrigado pela sintonia. Tá chegando